Vamos para o Livro dos Espíritos. É o tema da nossa noite. Nós estamos trabalhando as leis morais. Na primeira quarta-feira de cada mês, eu estou apresentando as leis morais. Hoje é a lei do trabalho. E eu pergunto para vocês: quem trabalhou mais pelo planeta Terra? Você sabe? Jesus. Vamos conferir isso. Vamos conferir. A lei de Deus, finalmente disponível à luz da razão. Leis para todas as situações e todas as condições da vida. Estão aí no Livro dos Espíritos. Nós apresentamos isso da outra vez. E é bom a gente entender que, ao trabalhar as leis, elas estão relacionadas. Nós não podemos trabalhar só uma lei sem conexão com as outras. E hoje nós vamos ver isso muito claramente. Na vez passada, nós verificamos como adorar a Deus, não é? E hoje vamos fazer uma pequena revisão desse como se adora a Deus. E o nosso tema de hoje é esse aqui: a segunda lei da relação, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Trabalho. Como amar a Deus? O que é adoração? Nós já vimos. É a elevação do pensamento a Deus. Elevação. A gente faz de várias formas. Resulta de um sentimento inato. Já nasce com a alma. Não é nessa encarnação, não. É com o espírito quando foi criado. Acima de tudo, há um ente supremo. Meus irmãos, coisa séria. Nós vimos isso. Existe entre todos os povos. Se nasceu com o espírito, quando é criado, ele tem que existir em todo lugar do mundo, em todos os tempos. A prece. A prece é um ato de adoração a Deus. É pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Importante, acredite se puder, meu irmão. É isso que está escrito lá no Livro dos Espíritos, é pôr-se em comunicação com ele. Olha, a nossa prece chega a Deus sempre. Pode não chegar e um espírito extraordinariamente evoluído, mas a Deus sempre chega. Interessante isso. A questão do sacrifício também marcou muito a reunião passada, na primeira do mês passado. Quando nós vimos o caso dessa mulher que se arrasta para chegar na igreja porque ela fez uma promessa. A intenção é tudo. O fato, nada vale. Isso dela estar se arrastando não vale. Não tem sentido para Deus. Mas o sentimento dela, não é? A intenção dela é que vale para Deus. E quem é que, olhando para ela, sabe qual a intenção que ela tem? Isso nos mostra que devemos respeitar sempre esse tipo de manifestação, embora às vezes a gente discorde da forma como a pessoa se apresenta. Como o homem foi levado a crer que os sacrifícios pudessem agradar a Deus? Incompreensão de Deus como sendo fonte de bondade. Imagina se Deus quer que uma pessoa saia se arrastando, machucando toda. Ele quer os sentimentos. Ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus.
Sacrifício agradável a Deus é o do nosso orgulho e egoísmo. Mais um modo de amar a Deus. O melhor meio de honrar o Criador é fazendo o bem. Outro modo de adorar a Deus. Sentimentos e ações. É isso, meus irmãos, o que vimos. Hoje nós vamos para a lei do trabalho. Ela tem 2 subtítulos. Necessidade do trabalho e limite do trabalho, repouso. Necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Lei da natureza, nós vimos na reunião passada, no mês passado. É lei de Deus. Não é? Deus está na natureza. A lei da natureza é lei de Deus. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. A civilização, aqui aplicam-se conceitos da lei de progresso e de sociedade. As leis elas interagem umas com as outras. E aqui é um exemplo típico, não é? Quando, na resposta a essa questão, os espíritos falam da civilização conectada ao trabalho. Então, nós vemos a lei de progresso e lei de sociedade conectadas. Necessidade do trabalho. Comentar. O entendimento do que seja trabalho. É um conceito aplicável a tudo. Essa imagem é maravilhosa. Parece que ninguém aí está trabalhando, né? Mas todos estão expressando o trabalho. Essa foto é maravilhosa nesse sentido. A Rose escolheu muito bem. Nós estamos trabalhando com as fotos da Rose. E qual é esse conceito aplicável a tudo? Você lembra? Dizer, é que trabalho é toda ação útil. Vamos ver. Toda ocupação útil. Então, qualquer ocupação útil. Então, meus irmãos, aí, todo tipo de trabalho, do esportista ao cirurgião dentista, do qual todos temos medo, né? E meditação, criando as crianças, atendendo a educação das crianças. O estudo. Alimentação, trabalhando nisso. Na mecânica, enfim, em todas as áreas. Toda ocupação útil é trabalho. Não está dizendo aí que é onde tem salário. Está falando de... O conceito é sobre ocupação útil. Agora nós vamos ver a relação do trabalho com a expiação e com a inteligência. Tem relação, está lá na resposta dos espíritos. E para entender isso, nós olhando a escala dos mundos, nós vemos que a Terra é um mundo de expiações e provas. Então, o trabalho aqui é uma expiação, não é? E a própria prova é também uma expiação, está lá no Livro dos Espíritos. Então, por isso o trabalho aqui é muito sacrificial, muitas vezes para muitos e muita gente. Doloroso até. Então, mas acontece que a Terra caminha para ser mundo regeneração. E o mundo regeneração, isso pode mudar, não é? É uma esperança. A relação dos animais com o trabalho. Olha aí, aquele conceito é aplicável a tudo. Ocupação útil
os animais trabalham para... A própria conservação. Isso é uma ocupação útil. No conceito da lei do trabalho, do significado do trabalho. Concorrem para a realização dos objetivos da natureza. Né? Esse pássaro aí vai gerar outros campos floridos, né? Outros frutos, etc. A mãe cuidando do bebê ali, carinhosamente, dando seu leite, etc. Gerando um trabalho para o futuro, a benefício do próprio homem e dos próprios animais, etc. E o cãozinho, eu nem vou falar. Quanta coisa maravilhosa faz um cãozinho, né? Em termos de trabalho, ocupação útil, alimenta os corações dos homens e etc. Né? Cão de guarda, cão disso, cão do cego, cão... São executores dos desígnios de Deus. Os animais. Necessidade do trabalho. A necessidade de trabalhar nos mundos mais aperfeiçoados. Há alguma diferença do trabalho nesses mundos comparados com a Terra? Claro que sim. Na Terra é mais voltado à manutenção do corpo, né? Da alimentação, da proteção. Né? Nos mundos mais adiantados, os corpos são mais adiantados, mais leves, não necessitam de tanto alimento. Quanto menos materiais as necessidades, menos material é o trabalho. Está aí. Vamos para o mundo superior. Próxima encarnação, eu não aceito mais voltar aqui nesse mundo, não. Eu quero um mundo superior. Será que posso? Não sei. Nem eu. Aliás, eu sei. Não posso. Eu sou daqui. O homem não se conserva inativo e inútil nos mundos adiantados. Imagina se os mundos superiores o espírito fica inútil. Trabalho é toda ocupação útil. Não é a conexão entre útil e inútil. Não é porque ele não trabalha materialmente que ele vai ficar inativo. Existem outras formas de trabalhar. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício, até para nós aqui. Não é? Nós temos a necessidade do trabalho, de uma ocupação útil, qualquer que seja, porque é lei da natureza, é lei de Deus, a ocupação do nosso espírito em objetivos os mais diversificados da vida. Da obrigação do trabalho para quem possua muitos bens. Pode ficar deitado no sofá. Tá certo esse sujeito ficar desse jeito aí, porque ele é rico, poderoso? Não. É só aplicar o conceito de trabalho. Ele está sendo útil desse jeito? Não. Mas ele tem que ser útil. Uma das utilidades que ele tem que aplicar para si mesmo é aperfeiçoar a inteligência própria. Se aplica aí leis da justiça e do progresso. Da justiça, porque ele não pode ser um vagabundo no meio de todo mundo trabalhando. Não é? E do progresso, porque ele está estacionado. Se ele ficar assim, ele tem que progredir. Também é uma das leis da natureza, que está conectada ao trabalho. Não é? Então, ele tem que pensar nisso e mais ainda. E a dos outros. Aperfeiçoar a inteligência. Se ele é rico, poderoso, tem que atuar no campo do comércio, da indústria, da educação, da saúde, de tudo que a humanidade necessita, que a sociedade precisa que haja grandes investimentos para haver progresso, grandes, médios, etc.
não é? É lei de justiça e do progresso, que todos trabalhem. As variações da justiça de Deus para com os impossibilitados de trabalhar. Esse velhinho aí, não é? Está querendo carregar coisa pesada e não aguenta. Não é? Mas nós podemos aplicar nele o conceito de trabalho. O que é que Deus quer que ele faça? Sugira. Algo que lhe seja possível pela inteligência, não pela força física. Seja útil pela inteligência. Que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades, o seu dom, o talento. Porque todo mundo tem dons e talentos. Pode ensinar aos outros a fazer o trabalho. Não é? Pode gerenciar sem carregar peso, até certo ponto, não é? Pode fazer muitas atividades físicas até que não gerem sobrecargas, coisas leves, adequadas, não é? Até mesmo a autoeducação, a autoinstrução, é uma espécie de trabalho, não é? Então, é uma conveniência que, pensada mais profundamente, abrange todas as circunstâncias da vida. A possibilidade de ser obrigação dos filhos trabalharem para seus pais, sendo isso uma lei da natureza? É só aplicar o conceito de justiça. Mas vamos ver o que os espíritos disseram. É obrigação dos filhos trabalharem para ajudar os pais. Eles usaram a expressão obrigação. Assim como os pais trabalharam para criá-los. Exatamente. É o conceito de justiça. Se eles trabalharam para criá-los, por que eles não podem trabalhar para auxiliar na velhice dos pais? Não é? É obrigação, meus irmãos. Não é favor, não. É vontade de Deus, porque é lei de Deus. Faz parte da lei da natureza. As afeições dentro da família visam ajudarem-se mutuamente. É isso, meus irmãos. Em tudo está sempre uma visão maior do significado da vida. Atitude muito esquecida na sociedade atual. Isso foi dito pelos espíritos em 1857. Será que isso está acontecendo ainda hoje, 200 anos depois? Muito mais, né? Quando jovem... 160 anos depois. Quando o jovem cada vez mais quer ser livre, né? Os pais representam para eles obrigação, e eles querem liberdade. É um conceito diferente, né? É uma coisa que está sendo até muito discutida, muito falada, né? E muita gente se expressa dentro desses estudos da psicologia, etc. Mas a clareza do espiritismo está aí. É isso que os espíritos disseram. E é isso que nós devemos meditar e aprender. Agora chegou num ponto bom para nós. Né? Limite do trabalho, repouso. Da possibilidade do repouso ser uma lei da natureza. É uma lei da natureza. Aplica-se aqui a lei de conservação e a lei de liberdade. Está vendo como é que as leis divinas são todas conectadas uma com a outra? Nós vamos ver. Se não repousa, repouso é necessário. Se não repousa, vai ficar doente. Repouso é necessário, disseram os espíritos.
serve para a reparação das forças. Se não reparar as forças, Fica doente. fica sem força. Ah, O que adoece. significa uma porção Inutilidade, de né? inutilidade. Vai ficar inutilizado. Serve para dar liberdade à inteligência, o repouso, hein? Porque sem repouso, a inteligência vai ficar prisioneira das necessidades do corpo, não é? Não descansa. Pensa só naquilo, não é? Na dor que está sentindo, no sofrimento daquela coisa, do trabalho que não acaba, etc. E aí, coisas que nós sabemos, já vivenciamos de alguma forma, nem que seja em tempos curtos, mas já vivenciamos. E o limite do trabalho? Até quando? A possibilidade de Deus nos conceder liberdade quanto ao limite do nosso trabalho. Será que Deus nos concede essa liberdade? Qual é? Qual é o limite do trabalho? Das forças. Você está sabendo, hein? É por isso o das forças. É por isso que eu estou te ajudando tanto, né? Com essa pandemia, nós temos trabalhado muito mais, né, meus irmãos? Olha, é o das forças. Isso significa que devemos trabalhar muito. Sempre, né? Trabalhar sempre. Enquanto tiver força, trabalhar. É. Não quer dizer aí que você tem que gastar todas as suas forças, porque o repouso nós vimos que é necessário. E também não significa que seja em trabalhos árduos, que esgotem o corpo físico. E nem remunerados, propriamente. Pode-se trabalhar de outras formas, pode-se trabalhar estudando, aprendendo, orando pelos outros. Tudo Fazendo isso serviços domésticos também? Também. Mas mesmo quem não possa fazer o doméstico, pode orar por outra pessoa. Exato. Oração é trabalho. A vassoura é um trabalho... meu filho. Meu filho, eu estou aprendendo. Tá. Trabalho já muito está ficando útil. bom na vassoura. Serviço útil, né? Consequências do abuso da autoridade impondo aos subordinados excessivo trabalho. Aplica-se aqui às leis de conservação e de liberdade. Mas aplica a lei de justiça, amor e caridade. Você vê, conexão das leis com cada ato da nossa vida. Não é? É abuso de autoridade. É abuso de autoridade, explorar as forças, além dos limites razoáveis daqueles que estão subordinados de alguma forma ao comando do qual fazemos parte. É transgressão à lei de Deus. Arcarão com as consequências da infração à lei divina. O direito do homem repousar na velhice. É um direito. É um direito. Eles também estão bem velhinhos, hein? Está parecendo nós dois. É lei de caridade. São mais velhos que nós. A nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Esses são os conceitos maravilhosos que os espíritos nos deram. O forte deve trabalhar para o fraco. E Kardec faz um comentário final do direito do homem repousar na velhice, a obrigação da sociedade de prover o velho que não pode trabalhar é a obrigação da família e da sociedade. E a sociedade já se evolui nesse sentido, né? Criando, por exemplo, a aposentadoria por idade.
que permite as pessoas terem alguma coisa para sobreviver. Dentro desse conceito dos espíritos, não é favor, não. É obrigação da sociedade e da família. Essa é uma visão que não está sendo muito divulgada dessa forma, não. Estão botando as coisas hoje como um favor que se fazem, não é? E olha, pesado isso para aqueles que passaram a vida trabalhando. Tarefa da educação: criar hábitos para a ordem e para a previdência, para os tempos difíceis do futuro. É da lei de sociedade desenvolver a inteligência e a educação para todos, para que realizem isso, explicou Allan Kardec. Criar hábitos para a ordem e para a previdência. Muito bem. Agora, vamos lá. Quem trabalhou mais pela terra? Vamos ao exemplo de Paulo de Tarso. Primeiro aos Tessalonicenses. Lembrais do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Pois é. Ele trabalhou tanto, meus irmãos, que é um livro grosso que conta a história do trabalho dele, o livro que o Chico Xavier mais gostava de ter recebido. É o livro mais emocionante do cristianismo, Paulo e Estevão. É daí que vem aquela frase, dessa frase de Paulo aí: trabalhar dia e noite, não seja pesado ao seu irmão. Mas, exemplo de Jesus. Que ideia fazemos de seu trabalho? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Mas quem deu uma informação muito especial sobre os trabalhos de Jesus foi o Caminho da Luz de Emmanuel. A gênese planetária, essa estrela que está brilhando aí é Jesus. E isso que está saindo aí do Sol é a Terra. Eis como a ciência viu o surgimento da Terra, mas não viu Jesus acompanhando-a desde o princípio. Foi ele que administrou todo o processo da criação da Terra, meus irmãos. Trabalho do Cristo. Jesus comanda a força de equilíbrio, as matérias ignescentes, as leis matemáticas, as forças telúricas, o teatro da vida, tudo no A Caminho da Luz de Emmanuel. Meus irmãos, olha a grandeza desse espírito. Outro exemplo. Foi Jesus que deliberou a formação da Lua, âncora do equilíbrio terrestre, para atuar na criação e reprodução de todas as espécies. Que ideia fazemos dele? Se isso não basta, leia o capítulo 7 do Universo e Vida, que você vai emocionar-se com a grandeza de Jesus. E ele traçou o nosso plano de trabalho, que nós não cumprimos até hoje. E ele exemplificou passo a passo esse plano de trabalho, não é? As regras de nosso proceder com Deus, consigo mesmo, com o próximo, aplicada a todas as condições da vida, que são os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec, o legado moral do Cristo que ele vivenciou, sofrendo durante 3 anos conosco para nos legar esse ensino, que é para o nosso futuro. Nós temos muito pouco aprendido essas lições. É verdade. E aí, meus irmãos, trabalhemos pela nossa ascensão de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração.
somos convidados pelo Cristo para fazer isso. Obrigado, irmãos, pela atenção.